a Rússia usa o tema nazismo, estamos combatendo o nazismo para justificar a invasão. Fala um pouco aí. Eu, pessoalmente, não vi absolutamente nada de nazismo, nenhuma manifestação, nada. O que eu vejo o que eu vi são alguns traços de nacionalismo, né? Mas não é aquele nacionalismo tópico, é o nacionalismo, inclusive, que seria muito saudável aqui no Brasil, de uma certa forma, assim, ao amor à tua pátria. Por que eles têm esse amor à pátria? Porque a Rússia, há 200, 300, 400 anos, tenta exterminar a cultura ucraniana. Entendeu? Tenta. Por quê? Porque ela quer próximo, porque por motivos estratégicos é muito importante ter a Ucrânia ali, sabe? Por diversos fatores econômicos, estratégicos, até por uma questão de imposição cultural da Rússia, né? Então, se pratica, né? Teve o starving nos anos 30, né? Que a Rússia deixou... Holodomor, né? Progomor, né? É o Progomor. E aí a Rússia, como não conseguiram dominar isso, a Rússia atribuiu o termo nazismo, né? Para esses movimentos nacionalistas, em especial na região sul, né, na Crimeia, Donbass e um pouquinho a leste, que são regiões que ainda se encontram como identitários russos, né? Então eles têm uma motivação russa. Então daí que começou, depois da Revolução de 2014, né, começou em si a questão separatista e a guerra, né? Vamos dizer, o conflito por causa da separação apoiado pela Rússia, que seria justamente contaminar esse senso de nacionalismo russo dentro do território ucraniano e chamá-los de nazistas, né? Mas não tem por que chamar de nazistas. São nacionalistas? São nacionalistas sim, porque há uma necessidade de ser nacionalista, defender a sua terra, sabe? Mas daí colocar os ideais arianos acima de tudo e promover o extermínio, quem está promovendo o extermínio é a Rússia, não a ucraniana. Se a gente fosse partir do princípio nazista, a quem que a Ucrânia quer exterminar? Quem? Não tem essa prerrogativa. Exterminar o que? Os russos? Impossível. Exterminar o que? Os bielorrussos? Exterminar quem? Sabe? A própria região separatista? Não. O que aconteceu é que a Ucrânia começou a reagir em reação aos ataques separatistas. Os separatistas começaram a pegar em armas o exército russo. Começou, não, então, já que vocês pegam armas, a gente vai pegar em armas também. Daí começou toda essa questão. E para quem não sabe, o batalhão Azov é uma região marítima, né, perto de Odessa, né, o Mar de Azov, que é o nome de um batalhão de forças especiais que está realmente combatendo, que são, em grande parte, sim, compostos de ultranacionalistas. Mas, dado o contexto, não adianta a gente pensar ultranacionalista e querer migrar para o nazismo, que não é esse o conceito, né? O ultranacionalista é em função de um contexto específico e histórico que não é de agora. Não é de agora. Sabe? Eu não vejo a Ucrânia tentando invadir outros países. O que eu vejo a Ucrânia defender com unhas e dentes há muito tempo o seu território em relação vamos dizer assim, essa sobreposição cultural russa. Né? Eu não estou querendo tomar partido da Ucrânia, falar, não, eu defendo a Ucrânia. Assim, obviamente que eu vou chegar lá porque eu defendo a Ucrânia em alguns aspectos, né? Não é questão disso, é questão de você analisar o cenário em si, né, e propor saídas para isso, discussões para isso. Né? Então, esse é o cenário. O pessoal fala, mas os grupos, mas a Ucrânia é nazista. Cara, eu não vi absolutamente nada, nenhum vestígio. Obviamente deve ter alguma célula de submundo, subgrupo nazista, como tem em qualquer lugar do mundo. Mas isso não é o motor, não é a justificativa de desnazificação que a Rússia está propondo diante a Ucrânia. Para mim, assim, é a coisa mais assim, absurda. É o bicho-papão, né? É o bicho-papão deles. O nazismo. Nazismo, comunismo. Comunismo, exatamente. O comunismo está lá, né? De certa forma, está crescendo na Rússia, né? Em relação ao império, né? Se a gente for falar de ideologias, de domínios ideológicos, né? A Rússia está voltando com a sua ideologia de esquerda, não é de direita, é de esquerda, para a relação dominar o mundo, sabe? Mas ele quer voltar para os czares, né? Na verdade. Tá voltando, a ideia Mas não é na verdade de esquerda, né? É mais os czares. Porque tem muita gente, Daniel, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi gente, inclusive uma barbaridade, defendendo a Rússia porque ele quer defender a ideologia dele. Ele é um comunista lá, o tal do adolescente comunista que quer vou defender a Rússia, porque entendeu que tá. Na verdade, no Brasil, ambos os lados estão defendendo, né, a Rússia.
tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Mas por quê? Exatamente, sim. Nossa. Mas é uma situação muito sui generis. Por quê? Né? A Rússia, obviamente, depois da perestroika, teve um viés econômico capitalista pungente, fortíssimo, né? Obviamente, ela se tornou um país democrático / capitalista. Ok. Né? Mas você tem uma herança cultural coletiva, não vou nem chegar no comunismo, né? O comunismo é da palavra comum, ou seja, o eu não existe, é o bem para todos, né? O bem para todos, né? Que é o que está acontecendo agora, por imposição do governo. Então, eles estão vivendo uma situação muito delicada de um czar, né? Que é o Putin, no caso, sendo que os czares eram uma época pré-comunista, né? Pré-comunista. Inclusive, o comunismo matou os czares, né? Sim. Acabou com os czares. Acabou completamente, entendeu? Então, a gente está vivendo uma situação que essas duas camadas se sobrepõem. Tá? Você tem um czar no governo que, ao mesmo tempo, ele tá, no meu ponto de vista, impetrando uma cultura juste, né? Juste, que para quem estuda teoria de relações internacionais, é a teoria do autopercepção, sabe? O culto da própria personalidade. É um sistema ditatorial. Você começa a influenciar a sociedade de uma tal maneira que ela fica sem saída a não ser ter esse culto de personalidade. Tá, então é o que está acontecendo. É uma situação muito estranha, sabe? Você tem um comunista, tem as duas polaridades ao mesmo tempo sendo utilizadas, sendo vividas na Rússia. Mas não é uma outra coisa? Fala, Fran, desculpa. Não, vai, você tá no mesmo Não é uma outra coisa, então? Não dá para falar que é czar, não dá para falar que é comunista? Talvez não seja não tem uma definição ainda. O que define é o curso histórico, o tempo. Né? O tempo vai classificar o que aconteceu ou não. Sim. Em função das consequências, não só das ações, das consequências que ele deixou, entendeu? Ô, Daniel, a extrema-direita brasileira está justificando o apoio à Rússia, dizendo que mas eles não falam abertamente do nazismo. Mas olha aqui o símbolo, eles põem a foto de um soldado ucraniano usando alguns símbolos nazistas, né? E daí eles justificam isso. Você percebeu alguma coisa disso lá? Absolutamente nada. Eu não vi nenhum indício de nazismo. Absolutamente nenhum. É importante, né? Tudo bem, a gente sabe que existe Photoshop e tudo, mas... Não, até que seja um soldado, até assim, a vontade única de uma pessoa não representa a expressão de uma nação, entendeu? Você pega no contexto, o cara tá se manifestando, como na Alemanha tem manifestação pró-nazismo, você tira uma foto daquele cara naquela manifestação e descontextualiza. Fala, tá vendo? A Alemanha tá querendo reacender essa um cara, né? Tá um cara lá. Um cara numa manifestação e ele foi preso na sequência, porque na Alemanha é proibido. Entendeu? Só que você teve um recorte ali para transformar a guerra em uma guerra de narrativas, que também é interessante para todo mundo, né? Sempre, né?